Olá, sou Gustavo, professor da IFMG, e hoje nós vamos resolver algumas integrais utilizando substituição trigonométrica. No primeiro exemplo, nós vamos calcular a integral de raiz de 16 menos x² dx. Se essa integral fosse da forma integral de x vezes raiz de 16 menos x² dx, fazendo a substituição u como 16 menos x², nós iríamos conseguir resolver essa integral utilizando essa substituição simples, que não é o que acontece no nosso caso, porque na nossa integral nós não temos esse fator x aqui multiplicando. Então, neste caso, para resolver essa integral, nós vamos utilizar a substituição trigonométrica x igual a 4 vezes seno de t. Então, note que nessa substituição anterior, a nova variável, que é a variável u, ela é uma função da variável x, que no caso é a variável antiga. Já nesse segundo caso, que é o que a gente vai ter que fazer, a variável x, que é a variável antiga, ela é uma função da variável t, que é a nossa nova variável. Então, como nós temos uma integral em termos do x e eu quero escrever essa integral em termos do t, nós precisamos fazer uma substituição inversa. E, por isso, quando nós escolhemos x igual a 4 vezes seno t, nós devemos considerar que t pertence ao intervalo fechado de menos π sobre 2 até aqui π sobre 2 fechado. Essa escolha aqui ela é necessária para que a função seno possua uma função inversa. Esse fato vai influenciar pouco no cálculo da integral, mas é importante a gente relembrar isso. Então, nós escolhemos esse valor de t para que a função seno possua inversa. Então, como eu tenho essa integral raiz de 16 menos x² dx, o que a gente vai fazer agora é o seguinte: nós vamos escrever ela em termos do t, então eu vou analisar cada expressão dessa aqui em separado e escrever a integral em termos do t. Então, primeiro eu preciso descobrir como é que vai ficar essa raiz aí. Então, aqui nós temos a raiz de 16 menos x². Então, vai ficar raiz de 16 menos o x². Como aqui eu estou escolhendo x como 4 vezes seno t, então x ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado, que é 16, vezes seno ao quadrado, que é seno ao quadrado de t. Então, aqui eu posso colocar o 16 como um fator comum. Então, vai ficar 16 vezes 1 menos seno ao quadrado de t. Lembrando que nós sabemos que o seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. Então, 1 menos seno ao quadrado de t vale cosseno ao quadrado de t. Então, para calcular essa raiz, como aqui nós temos um produto, eu posso escrever como a raiz de 16, que é 4, vezes a raiz de 1 menos seno ao quadrado de t, que nós descobrimos que é o cosseno ao quadrado de t, e raiz de cosseno ao quadrado de t é módulo de cosseno de t. Então, como t pertence a esse intervalo, o cosseno de t vai ser sempre positivo. Então, eu posso desconsiderar esse módulo, ou seja, essa integral aí, aliás, essa raiz vai resultar 4 vezes cosseno t. Então, resta analisar o que acontece com o dx. E para isso, nós vamos calcular a diferencial considerando essa expressão aqui. Então, se x é igual a 4 seno t, dx vai ser, aqui basta derivar, o 4 vezes seno t. Então, como 4 está multiplicando, eu conservo, derivada de seno nós sabemos que é cosseno t. Então, dx vai ser 4 cosseno t dt. Então, já tenho o valor dessa raiz, já tenho o valor do dx. Agora, a gente vai substituir
essas expressões na integral. Então, vai ficar o raiz de 16 menos x² dx, que vai ser igual. Essa raiz aí, nós descobrimos que vale 4 vezes cosseno t. Dx vale 4 vezes cosseno t dt. Então, aqui vai ficar 4 vezes 4 é 16. Posso tirar do cálculo da integral. Então, aqui vai ter o cosseno t vezes cosseno t, que é cosseno ao quadrado de t, dt. Nós sabemos que a integral de cosseno ao quadrado de t, dt, vale seno t vezes cosseno t mais t dividido por 2. Então, essa integral aí vai ser dada por essa expressão, onde k é uma constante. Então, note que nós tínhamos uma integral em termos do x, mas o resultado dela nós determinamos em termos do t. Então, agora a gente vai ter que escrever esse resultado aqui em termos do x. E para isso, nós vamos utilizar um triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Lembrando que a nossa escolha inicial foi que x vale 4 vezes seno t. Consequentemente, seno t é igual a x dividido por 4. 4 aqui está multiplicando, passei dividindo. Ou seja, se nesse triângulo retângulo esse ângulo vale t, o seno de t, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Então, seno de t vai ser x dividido por 4. Né? Seno de t, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como nessa expressão aqui nós obtemos aqui o cosseno, então também vou ter que descobrir qual é o valor do cosseno de t. Então, a partir do triângulo retângulo, o cosseno de t vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como nós não sabemos o cateto adjacente, nós vamos ter que determiná-lo. Para isso, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, né? Pois, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu preciso determinar o valor desse A. Aliás, aqui em vez de 16 ao quadrado é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 16. O x² está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Então, a ao quadrado é igual a 16 menos x². Isso significa que A é igual a raiz de 16 menos x². Então, o cosseno de t vai ser cateto adjacente, que é raiz de 16 menos x², dividido pela hipotenusa, que vale 4. Também está faltando aqui determinar o valor do t. Como o seno de t é igual a x sobre 4, então nós podemos dizer que t é igual ao arco cujo seno vale x sobre 4. Então, já tenho o valor do seno, do cosseno e do t. Então, agora é só substituir esses valores aí na integral. Então, a integral da raiz de 16 menos x² dx vai ser igual a 16 vezes seno t, x sobre 4, vezes cosseno t, que é raiz de 16 menos x² sobre 4, mais t, então mais arco seno x sobre 4. Lembrando que isso tudo aqui está dividido por 2, né? Que é a mesma coisa de escrever isso aqui multiplicado por meio, mais constante. Então, como essa expressão aqui está multiplicada por meio, eu posso multiplicar o 16 pelo meio para simplificar os cálculos. Então, vai ficar 8
vezes essa expressão. Então, vai ficar 8 vezes, então vai ficar 8 vezes x sobre 4 vezes raiz de 16 menos x quadrado sobre 4 mais 8 vezes arco seno x sobre 4 mais constante. Então, aqui eu posso simplificar esse 8 com esse 4, ou seja, dividindo tudo por 4. Então, aqui fica 1, aqui fica 2. Então, eu posso simplificar esse 2 com esse 4. Sobra ainda um 2 aqui embaixo. Então, o resultado será x vezes raiz de 16 menos x quadrado sobre 2 mais 8 vezes arco seno x sobre 4 mais constante. Então, esse é o resultado final. E, só para a gente concluir, sempre que nós tivermos uma integral e nós vamos resolvê-la utilizando substituição trigonométrica, se nessa integral aparecer raiz de um certo número ao quadrado menos x ao quadrado, que é o que acontece neste exemplo, é aconselhável utilizar a substituição x igual a vezes seno t. Então, a gente finaliza aqui o primeiro exemplo. Agora vamos fazer o segundo exemplo, que é a integral de dx dividido pela raiz de 9x² menos 1. Então, note que uma substituição simples não iria resolver o nosso caso. Então, aqui nós vamos utilizar uma substituição trigonométrica. Antes disso, nós vamos reescrever a integral só para ficar mais claro o raciocínio. Então, vou escrever como integral de dx dividido pela raiz. Esse 9x² eu posso escrever como 3x ao quadrado aqui menos 1. Então, quando nós tivermos uma integral e nessa integral aparecer raiz de x² menos a ao quadrado, onde esse a é uma constante, é indicado utilizar a substituição trigonométrica como x igual a 4 vezes secante de t. Mas, no nosso caso aqui, nós não temos x² menos uma constante ao quadrado. Aqui nós temos 3x ao quadrado, mas não tem problema. O único cuidado que nós devemos tomar é que nessa expressão eu tenho x ao quadrado menos a ao quadrado, e a substituição é x igual a secante t, mas nesse caso aqui eu tenho 3x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, no lugar do x, eu vou ter 3x que está ao quadrado. Então, a substituição adequada para esse exemplo é 3x igual a, que no caso aqui vale 1, vezes secante de t. E se você quiser, x vai ser igual secante de t dividido por 3. Então, nós vamos utilizar essa substituição para resolver essa integral. Então, como nós já vimos, nós temos essa integral que é escrita em termos do x. O que a gente vai fazer ela é escrever esses termos em função do t, e para isso a gente tem que analisar o que acontece com o dx e o que acontece com essa raiz. Então, analisando primeiro aqui a raiz, nós temos ali a raiz de 3x ao quadrado menos 1. Lembrando que x nós escolhemos como secante t dividido por 3,
Então, aqui vai ficar 3 vezes secante de t dividido por 3 é secante de t, que está ao quadrado. Então, vai ficar raiz de secante ao quadrado de t menos 1. Então, nós temos que relembrar o seguinte. Nós sabemos que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. E a partir dessa expressão aqui, nós determinamos outras. O que a gente vai fazer aqui é dividir os dois lados por cosseno de t. Então, se eu dividir aqui os dois lados dessa igualdade por cosseno de t, aliás, cosseno ao quadrado de t, seno ao quadrado de t dividido por cosseno ao quadrado de t é tangente ao quadrado de t. Cosseno ao quadrado de t dividido por cosseno ao quadrado de t vale 1. E aqui vai ficar 1 dividido por cosseno ao quadrado de t, que vale secante ao quadrado de t. Ou seja, secante ao quadrado de t menos 1 vale tangente ao quadrado de t. Então, aqui vai ficar raiz de tangente ao quadrado de t, que é igual a tangente de t. Então, a raiz foi igual aqui a tangente de t. Agora, falta analisar o dx. Então, como x é igual a secante de t dividido por 3, aqui a gente vai calcular o dx. Então, dx vai ser esse 1 sobre 3, constante está multiplicando, então eu conservo. E nós sabemos que a derivada de secante é secante vezes tangente dt. Então, já tenho aqui o valor do dx, tenho o valor da raiz, agora é só substituir esses valores aí na integral que nós queremos calcular. Então, vai ficar a integral de dx dividido por 9x² menos 1. O dx nós calculamos e encontramos 1/3 vezes secante de t vezes tangente de t dt, e a integral, aliás, e a raiz, nós obtemos tangente de t. Nós podemos cancelar essa tangente com essa tangente. Esse 1/3 posso tirar do cálculo da integral. Então, ficou 1/3 vezes integral de secante de t dt. Nós sabemos que a integral de secante de t é ln do módulo de secante de t mais tangente de t mais constante. Então, nós resolvemos essa integral aqui em termos do x, nós utilizamos a substituição trigonométrica e obtemos esse resultado, né? Mas o resultado é dado em termos do t, o que a gente vai fazer agora é escrever ele em termos do x. Então, nós vamos utilizar novamente aquele triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. A substituição inicial foi 3x igual secante de t, lembrando que secante de t é 1 sobre cosseno t. Então, esse cosseno t está dividindo, vou passar multiplicando, 3x vai estar multiplicando, vou passar dividindo. Ou seja, cosseno de t vai ser 1 sobre 3x. Então, se esse ângulo aqui vale t, o cosseno de t, que é kt, está adjacente dividido pela hipotenusa, aqui tem que ser 1 e aqui tem que ser 3x. Então, resta encontrar o valor deste cateto. Para isso,
nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui vai ficar 9x². O 1 está positivo, vou passar negativo. Então, isso aqui é igual a ao quadrado. Então, a vai ser a raiz de 9x² menos 1. Então, vou substituir aqui. A vale a raiz de 9x² menos 1. Então, como nessa expressão nós obtemos aqui a secante de t e tangente de t, secante de t, nós sabemos que vale 3x. Agora, nós devemos calcular a tangente de t. Então, a tangente de t, a partir do triângulo retângulo que nós construímos, nós sabemos que a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de t vai ser cateto oposto, que é a raiz de 9x² menos 1, dividido por 1. Ou seja, vale raiz de 9x² menos 1. Então, o que a gente vai fazer agora é substituir esses valores nessa expressão aqui. Então, o resultado final da integral vai ser 1/3 vezes ln do módulo de secante de t. Secante de t nós sabemos que vale 3x, mais tangente de t, que é a raiz de 9x² menos 1, fecha o módulo, mais constante, onde esse k aqui é uma constante real. Então, esse é o resultado final. E com isso a gente finaliza o segundo exemplo. No terceiro e último exemplo, agora nós vamos calcular a integral de dx dividido por raiz de x² menos 6x mais 13. Então, neste caso aqui, utilizando uma substituição simples, a gente não consegue resolver, muito menos utilizando integração por partes. Então, neste caso aqui, da maneira que a integral está escrita, a princípio não é claro, né, que nós podemos utilizar substituição trigonométrica, mas observa o seguinte: aqui nessa raiz nós temos x² menos 6x mais 13, onde esse 13 eu posso escrever como 9 mais 4. Por que que eu vou fazer isso? Então, vou reescrever aqui para ficar mais claro a ideia. Note que este termo aqui, que está entre parênteses, o x² menos 6x mais 9, na verdade ele pode ser escrito como x menos 3 ao quadrado. Aqui o mais 4. E por que que eu fiz isso? Porque quando a gente utiliza substituição trigonométrica, sempre vai aparecer uma raiz e algum x ao quadrado dentro dessa raiz. Então, reescrevendo a integral, nós vamos obter dx dividido por raiz de x menos 3 ao quadrado mais 4. Lembrando que sempre que aparecer na integral a raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado, onde a é uma constante, é aconselhável utilizar a substituição x igual a A vezes tangente de t. Mas o nosso caso aqui está um pouco diferente, mas mesmo assim a gente consegue adaptar nossa situação para poder aplicar essa substituição. Se nesse caso aqui, quando eu tenho x ao quadrado mais a ao quadrado, eu utilizo a substituição x igual a vezes tangente de t, lembrando que nessa integral aqui o 4
pode ser escrito como 2 ao quadrado. Então, na nossa integral, esse termo aqui vai fazer o papel do x. Então, no nosso caso, qual vai ser a substituição aconselhada? Ou seja, no nosso caso, x menos 3 vai ser igual a 2 vezes tangente de t. Ou seja, x vai ser 3 mais 2 tangente de t. Então, essa vai ser a nossa substituição. E agora a gente vai ver o que acontece com o dx e o que acontece com essa raiz. Então, começando pela raiz, aqui nós temos a raiz de x menos 3 ao quadrado mais 4. X menos 3 é 2 tangente t. 2 tangente t ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Tangente ao quadrado é o próprio tangente ao quadrado, mais 4. O 4 é um fator comum. Então, aqui nós temos a raiz de 4 vezes tangente ao quadrado de t mais 1. Agora, nós sabemos que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. E dessa expressão nós conseguimos encontrar uma que envolve tangente ao quadrado. Basta dividir aqui dos dois lados por cosseno ao quadrado de t. Então, seno ao quadrado de t dividido por cosseno ao quadrado de t é tangente ao quadrado de t. Cosseno ao quadrado de t dividido por cosseno ao quadrado de t vale 1. E 1 dividido por cosseno ao quadrado de t é secante ao quadrado de t. Ou seja, essa expressão que aparece aqui vale secante ao quadrado de t. Então, raiz dessa expressão é raiz de 4, que vale 2, vezes a raiz de secante ao quadrado de t, que vale secante de t. Assim, nós obtemos aí o valor dessa raiz. Agora, vamos determinar o dx. Nós sabemos que x é 3 mais 2 vezes tangente de t. Basta calcular o diferencial de x, ou seja, derivar aí dos dois lados. Então, dx vai ser derivada de 3 é 0 e derivada de 2 vezes tangente de t. Como 2 está multiplicando, eu conservo. E nós sabemos que a derivada de tangente é secante ao quadrado de t e aqui dt. Já tem o valor do dx, tem o valor da raiz, agora eu vou substituir essas expressões na integral. Então, integral de dx dividido pela raiz de x quadrado menos 6x mais 13, nós escrevemos como integral de dx dividido pela raiz de x menos 3 ao quadrado mais 4. O dx nós calculamos e nós encontramos 2 secante ao quadrado de t dt. Essa raiz nós também calculamos, encontramos 2 vezes secante de t. Posso cancelar esse 2. Como aqui tem secante ao quadrado e aqui embaixo secante, posso cancelar um desse secante com essa secante daqui. Sobrou integral de secante de t dt. Nós sabemos que a integral de secante é ln do módulo de secante de t mais tangente de t mais constante. Então, o que a gente tem que fazer agora é escrever esse resultado final em termos do x. Para isso, nós vamos utilizar aquela mesma ideia do triângulo retângulo
e do Teorema de Pitágoras. Nossa substituição foi x menos 3 igual a 2 tangente t. Isso significa que a tangente de t é igual a x menos 3 dividido por 2. Sendo assim, se esse ângulo vale t, a tangente dele vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que vale 2. Como aqui na expressão nós precisamos determinar a secante de t, e para determinar a secante de t, nós precisamos calcular o cosseno. Para isso, nós precisamos calcular o valor dessa hipotenusa. Agora a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Então, A vai ser a raiz de x menos 3 ao quadrado mais 4. Então, vou substituir aqui o valor do A, que é raiz de x menos 3 ao quadrado mais 4. Então, qual vai ser o cosseno de t? O cosseno de t vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é a raiz de x menos 3 ao quadrado mais 4. Então, lembrando que secante é o inverso do cosseno. Então, substituindo aqui, nós vamos obter ln do módulo secante t, que é o inverso do cosseno, ou seja, a gente inverte aqui a fração, vai ficar raiz de x menos 3 ao quadrado mais 4 dividido por 2, mais tangente de t, que nós sabemos que vale x menos 3 dividido por 2, mais constante. Então, esse é o resultado final e a gente finaliza a aula.